Bom dia para todo mundo. A gente está começando agora uma nova reunião aberta da APRES. A APRES é a Associação Paulista de Relações e Estudos Sindicais. O objetivo dessa associação é o estudo justamente da legislação sindical, do estudo sindical, mas aplicado à nossa realidade. Então, essa reunião de hoje visa a discussão de qual o impacto das decisões do STF, né, sobre as negociações sindicais, as relações sindicais, quer dizer, essas decisões que vieram, e vieram todas de uma vez, né. A APRES estudou esses processos no seminário anterior, o ano passado, e agora a gente vai discutir um pouquinho dessas decisões que ainda não transitaram em julgado, mas vão ter um grande impacto nas negociações. Nós vamos ter alguns painéis, são 4 painéis, cada um tratando de uma das decisões, e agora a gente vai começar com o primeiro painel, que trata das negociações coletivas prévias à realização de dispensas coletivas. Nós vamos ter 2 debatedores, que são associados da APRES, o João Batista e a Lilian Passini, e o mediador, que é o Paulo José Barboni, tá bom? Então, eu vou passar aqui a palavra para vocês. Paulo, você tem a palavra para começar o teu painel, tá bom? Bom dia, doutores, bom dia, doutora. É uma honra participar dessa sala de debates, dessa reunião, dessa palestra, dessa oficina sobre as demissões coletivas e a necessidade de intervenção sindical prévia, que é o tema 638, que é o nosso tema enquanto tema de abertura do nosso evento. Cabe a mim a honra de apresentar os 2 participantes, que é o Dr. João Batista Pereira, Dr. João Batista Pereira Neto, que é advogado, mestre em Direito do Trabalho e bacharel em Direito da PUC, auditor do Tribunal Pleno e Tribunal de Justiça da Desportivo de São Paulo e membro da Comissão de Direito Sindical da OAB, membro efetivo da APRES. E a doutora Lilian Regina Passini, advogada, mestre em Direito e Relações Sociais pela PUC de São Paulo, pós-graduada em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito de Coimbra, Portugal, e membro da Comissão de Direito Sindical da OAB, diretora da APRES. A temática em relevo, o que nos é adstrito para compreensão, debate, análise e compartilhamento com os colegas, se resume à intervenção sindical prévia e exigência procedimental imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores, que não se confunde com autorização prévia por parte das entidades sindicais ou celebração de convenção ou acordo coletivo. Nesse momento, então, como mediador, passo a palavra à doutora Lilian ou ao doutor João, a depender da ordem de apresentação que os debatedores organizaram. Acho que é a minha vez. Bom dia. A gente combinou aqui de começar, a gente fez uma pequena apresentação aqui, mas para seguir um roteiro, eu vou compartilhar a tela com vocês. Por favor, me digam se estão vendo. Estava vendo, caiu. Caiu? Caiu, coloca de novo. Agora? Funcionou ou não? Vamos lá de novo. Se fosse no começo da pandemia, né, João? Ia dar aquela palpitação, né? Mas agora o pessoal já está acostumado, né? Eu estou feliz que eu já não precisei falar, desculpa, eu estava no mudo, né? Funcionou agora? Funcionou agora, pessoal? Agora sim, João. Beleza. Então, pessoal, o nosso primeiro tema aqui, já começamos aí com uma baita responsabilidade, que é um tema que eu tive o prazer de apresentar no primeiro seminário também, e naquele momento a gente tinha o voto do ministro Marco Aurélio dizendo que não precisava negociar, ter negociação prévia à dispensa coletiva. Então, de lá para cá, tivemos uma reviravolta na situação, e aí por 7 votos a 2, se eu não estiver enganado, ou 7-3, foi decidido, então,
que é necessária ter intervenção sindical prévia a uma dispensa em massa, né, que foi o tema utilizado, a expressão utilizada. A nossa ideia aqui é passar, primeiro, né, pelo tema, né, qual é o tema que foi aprovado, o contexto dessa discussão no judiciário, pontos de discussão que decorrem aí do tema proposto pelo STF, e aí boas práticas e perspectivas, tá bom? Então, vamos lá, o tema é o 638, né, e foi aprovada a seguinte tese de repercussão geral. A intervenção sindical prévia é exigência procedimental imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores, que não se confunde com autorização prévia por parte da entidade sindical ou celebração de convenção ou acordo coletivo. Primeiro ponto a destacar é que o acórdão ainda não foi publicado, né? Então, boa parte do que a gente vai discutir aqui no seminário tem a ver com a nossa experiência, né, em militar na área e também em analisar decisões que foram proferidas aí desde aquela do leading case da Embraer, né, desde lá de 2009. Muitas decisões foram proferidas pelos regionais e também depois, por vários do trabalho independentes, né, em razão de uma decisão da STF paradigmática sobre qual a medida correta a discutir a validade das demissões, e do STF, do STF não, do TST, né? Então, e aí a nossa opinião, sem ter de novo o acordo, analisando puramente o tema proposto, é de que o STF trouxe mais problemas, talvez, do que soluções, né? Por quê? Porque ele traz uma série de expressões e conceitos que, salvo o melhor juízo, não estão escritos e definidos em lugar nenhum na legislação brasileira. Para começar, né, e aí alguns pontos de discussão que mais para frente a gente vai aprofundar, o conceito de demissão em massa, né, e aí trazendo essa expressão demissão em massa, ao invés de dispensa coletiva, que talvez fosse uma expressão tecnicamente melhor aplicável. Não há na legislação brasileira um conceito sobre isso. A expressão intervenção sindical prévia, e aí novamente mais um problema, porque antes se falava em negociação prévia, agora se fala em intervenção, e qual o alcance dessa palavra intervenção. Traz um conceito de exigência procedimental imprescindível, né? Então ele fala em procedimento, mas ao mesmo tempo fala em ser imprescindível essa intervenção. Então, o que seria essa questão procedimental? Não traz, de maneira nenhuma, pelo menos sem ler o acórdão, né, as consequências de qual seria a consequência da não observância dessa exigência procedimental. E, por fim, ele diz que não é necessária a celebração de convenção ou acordo coletivo e nem de autorização do sindicato, né? Ou seja, tem um procedimento obrigatório, não há uma consequência definida, e também não é preciso se chegar a um acordo. Então, coloca-se aí um problema com pelo menos 5 pontos principais a se discutir e de se pensar de como isso vai se desenrolar no futuro. Bom, essa decisão é proferida dentro de um contexto perante o judiciário que começa lá em 2009, né, com o caso Embraer. A gente já falou muito sobre esse caso, mas eu acho sempre importante voltar àquela decisão para buscar os elementos, fundamentos que trouxeram o TST a dizer, à época, que a negociação coletiva era imprescindível para a dispensa em massa. Então, veja, foram fundamentos totalmente amplos, baseados em princípios constitucionais, né? Então, ele diz dignidade da pessoa humana, valorização do trabalho, subordinação da propriedade à sua função socioambiental, função social da empresa, intervenção sindical nas questões coletivas, distinção normativa entre dispensas meramente tópicas individuais e dispensas massivas ou coletivas, e convenções 11, 87, 98, 135, 141, 151, ilustrativamente da OIT. Eu sempre lembro desse ilustrativamente,
isso está expressamente lá no acórdão de relatoria do ministro Maurício Godinho Delgado, porque, coincidência não, ele deixou de citar 158, né, que é a Convenção da OIT que trata especificamente sobre o tema, e que não foi ratificada e depois denunciada, né, pelo então presidente Fernando Henrique. Então ele não cita, né, mas para, de certa maneira, dizer que está ali dentro também, ele usa a expressão ilustrativamente. E aí, lá em 2009, o TST propôs a seguinte tese: a negociação coletiva é imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores. Essa tese que foi agora alterada pelo STF. Bom, além do caso, e aí dentro ainda do contexto judicial dessa discussão, tem ainda duas ADIs que estão pendentes de julgamento pelo STF. A 6142, que fala sobre a possível inconstitucionalidade do 477-A, e a 1625, que fala da possível inconstitucionalidade dessa denúncia da Convenção 58 da OIT. A do 477-A, pelo menos à primeira vista, acabou um pouco perdendo a força essa discussão, né? Se o 477-A é constitucional ou não. Por quê? De certa maneira, o STF, aparentemente, pelo que se acompanha no julgamento, e, de novo, sem ler o acórdão, aparentemente ele tangenciou a discussão sobre o 477-A, se ele é constitucional ou não. Lembrando que o 477-A, ele tenta equiparar demissões plurimas, individuais e coletivas, né? Mas é interessante observar que a tese proposta pelo STF, o seu final é uma cópia fiel da parte final do 477-A. Exatamente no momento em que o 477-A fala que não é exigida a autorização do sindicato ou a celebração de acordo coletivo ou convenção coletiva para dispensa coletivas. Então, veja, o STF faz uma construção sem avaliar, aparentemente, a constitucionalidade do 477-A, mas deixa uma porta aberta para reconhecer, possivelmente, pelo menos a constitucionalidade parcial do 477-A. Afinal de contas, ele copia a parte final do 477-A. Então, a uma primeira vista, essa ADI não deve, surpreenderia se essa ADI viesse na contramão dessa decisão recente, né? Então, a princípio, entendo eu que essa ADI não deve mudar essa conclusão da STF no sentido de que é necessária a intervenção sindical prévia à dispensa coletiva. Mas tem a ADI 1625, que fala exatamente da denúncia da Convenção 58. E essa já está 5-1 para dizer que a denúncia foi inconstitucional. Então, está um placar aí elástico já a favor dessa inconstitucionalidade. Se ela for confirmada, a consequência seria o ingresso, né, da Convenção 58 para o ordenamento jurídico brasileiro. E aí, vejamos, aquela convenção, ela trata de uma série de questões, inclusive de demissões individuais e coletivas. E na questão das demissões coletivas, ela, de certa maneira, regula um pouco mais essa questão, né? Na medida em que ela fala, dentre os seus artigos, que o empregador, quando o empregador prever términos da relação de trabalho, então ele traz aí uma questão de antecedência, né? Mais clara até do que o tema proposto pelo STF, na medida em que ele fala que a empresa, quando a empresa prever, né? Ao passo que o tema diz em intervenção prévia. Então, veja, se a empresa tiver vislumbrar a possibilidade, em tese, ela deveria tomar medidas. E a convenção também ela traz, de certa maneira, um conceito do que é a demissão coletiva, né? Porque ela fala términos da relação de trabalho por motivos econômicos, tecnológicos, estruturais ou análogos, que é mais ou menos a tese que o TST vem adotando nos seus julgamentos mais recentes, né? E a convenção ainda fala que é obrigatório a empresa que prever esses términos, informar previamente o representante dos trabalhadores, no caso aqui o sindicato, no caso do Brasil, o motivo dos desligamentos, o número dos desligados e o período em que isso vai acontecer. Deve ainda consultar os representantes sobre medidas para atenuar as consequências,
por exemplo, achando novos empregos para os mesmos, e deve ainda notificar previamente a autoridade competente do motivo, do número de desligados, das categorias afetadas, do período em que os desligamentos vão ocorrer. E mais, e tudo isso aqui está expressamente na convenção. E mais, ela diz ainda que a aplicação dessa convenção ela pode ser limitada a casos em que o número de trabalhadores desligados seja de pelo menos igual a um percentual de todo o pessoal, né? Então, volta uma discussão, poderia se voltar a uma discussão do percentual, daquela história de percentual de desligados em relação à base de empregados da empresa. E aí, fazendo esse contexto da discussão no judiciário sobre isso, a gente volta àqueles pontos de discussão, né, da problemática que pode se encontrar aí para frente. Então, primeiro, o conceito de demissão em massa, né, que é, de novo, a expressão utilizada pelo STF. Primeiro, é um percentual de trabalhadores? A gente sabe aqui, já discutiu isso aqui na APRES, de que as decisões do STF, do TST principalmente, evoluíram, né, ao longo dos últimos 10, 13 anos, para uma questão que primordialmente tratava de percentual, né, de trabalhadores. Então, primeiro falava assim 20%, depois 15%, 10%, tem decisões falando em até 5%, né, da base. E depois as decisões evoluíram para dizer que não importa muito o percentual, deve ser um número significativo de pessoas em relação à base de empregados, e que os desligamentos tenham todos um ponto de partida comum, ou um motivo único. Ou seja, uma questão estrutural da empresa, uma questão econômica, a perda de um contrato, o fechamento de uma linha, coisas como essas. E a definitividade, né, das decisões, ou das demissões, ou seja, que não sejam demissões relativas a uma, de repente, variação da demanda de trabalho, que possa, ou de demissões que vão ter substituição de empregados. Deveria ser uma redução efetiva de quadro. Né? Quer me parecer que dentro da proposta de tema, né, esse conceito do TST, das decisões mais recentes do TST, e que vão, de certa maneira, em linha com o conceito da Convenção 58 da OIT, deve prevalecer. Né? O segundo ponto, intervenção prévia, né, intervenção sindical prévia. Qual seria o alcance dessa expressão? Né? Qual seria o agente dessa expressão? Você poderia até discutir isso, né? Porque, na medida em que se fala intervenção sindical, é o sindicato que tem que intervir dá uma impressão de interferência, dá uma impressão de se movimentar para mudar determinado cenário, mas não me parece que seja exatamente essa a intenção do STF. Né? No julgamento, no debate entre os ministros, teve uma discussão sobre como ficaria isso, se ficaria negociação coletiva, e saiu-se com essa solução, debatendo-se que, em conexão com o final do tema, né, de que não é necessário um acordo nem uma autorização, mas de que essa intervenção seria no sentido de que o sindicato pudesse discutir junto ao empregador que estivesse fazendo as demissões, os critérios das demissões, né? De repente, uma ordem de preferência, em razão de, talvez, da idade das pessoas, se são aposentados, se tem família, se são casados, se tem filhos dependentes, coisas assim, mais nesse sentido de definição de critérios do que efetivamente de que o sindicato tenha a possibilidade de interromper ou mudar o rumo daquela demissão. Pelo menos essa foi a impressão que se teve, ou que eu tive, do julgamento, da sessão de julgamento. Né? Mas, historicamente, né, nos últimos anos, o que se viu mais foram discussões de indenizações adicionais aos empregados, extensão de benefícios, em especial ali de seguro-saúde, ou de questão de alimentação. Mais uma vez, me parece que, diante do tema proposto, que deve-se seguir a discussão mais ou menos nessa linha. O terceiro ponto é a exigência procedimental imprescindível, e aqui talvez uma discussão mais dura de se ter, né?
porque passa uma impressão, quando você fala em exigência procedimental, passa uma impressão de que é um requisito de validade, né? O que, de certa maneira, conflita ou pode conflitar com o próprio poder diretivo da empresa, com direito de propriedade e tudo mais, né? Teria ali o STF colocado uma necessidade ou uma barreira ao poder diretivo da empresa para fazer demissões? Eu acho que essa é a questão principal que se coloca, né? Então, e como isso vai reverberar na prática, né? A empresa precisa notificar o sindicato. Então, quem daria o gatilho da intervenção sindical é a empresa? Fica um pouco conflitante, na minha opinião. E aí a gente volta sempre à discussão que talvez seja o principal crítica aqui da APRES em relação ao sistema atual, por trazer unicidade sindical sem liberdade, né? Num ambiente em que há pouca representatividade, né? Então, ou seja, se houvesse, e a gente sempre fala, né? Sempre lembra que a gente fala da generalidade, não das exceções, e existem muitos sindicatos representativos, mas partindo da premissa de sindicatos não representativos, é até estranho se dizer que a empresa tem que notificar o sindicato para que aí sim o sindicato intervenha, né? Então, a representatividade ou a baixa representatividade dos sindicatos no Brasil, no geral, é um ingrediente aqui que impacta nessa questão. E aí, uma questão que não é abordada pelo tema é a consequência da inobservância. E aí, dentro das teses, né, que se discute se seria um ato nulo ou anulável. E aí eu trago aqui o artigo 187 do Código Civil, né, que fala que é nulo o negócio jurídico quando, e o inciso 5, for preterida alguma solenidade que a lei considera essencial. Vislumbro, né, prevejo, no nosso trabalho de futurologia aqui, prevejo que possivelmente a gente vai enfrentar decisões dos tribunais regionais, das varas do trabalho, no sentido de que, ao fazer referência a um requisito procedimental prévio, né, uma exigência procedimental prévia, prevejo decisões fazendo uma referência a isso aqui, a esse artigo do Código Civil, para defender a anulabilidade das demissões coletivas feitas sem uma participação prévia do sindicato. E a segunda tese principal, talvez, de ato ilícito, né? E aí, 187 do Código Civil fala em ato ilícito titular de um direito que o exerce excedendo manifestamente os limites impostos para o seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Ou seja, se uma empresa fizer uma demissão coletiva sem falar com o sindicato antes, seria ainda assim o seu direito de poder diretivo e poder de propriedade fazer as demissões, mas estaria, em tese, extrapolando a boa-fé. E aí, se esse ato da empresa, ao invés de anulável, seria indenizável, né? Então, penso eu que essas sejam as principais teses aí de consequências da inobservância desse requisito trazido pelo STF. E, por fim, o último ponto de discussão, talvez principal aqui, que a gente conversou, seria a desnecessidade de acordo, que é a parte final do tema, que, repito, é uma cópia do 477A, fala que não é necessária uma autorização do sindicato e nem uma celebração de acordo, né? E a gente teve até um artigo que foi bem do professor Calvé, né, que é o juiz do trabalho, que ele fala seria aí uma terapia sindical, ou seja, 2 dedos de prosa, ele usa essa expressão, né? Então bastaria eu falar para o sindicato, olha, estou fazendo a demissão e não chegar a acordo nenhum, ou não fazer proposta nenhuma, ou pode-se ver aí empresas fazendo tratativas, entre aspas, pro forma, ou seja, faz uma proposta baixa, que sabe que vai ser recusada, e leva as demissões a cabo novamente. Isso seria o suficiente para preencher o requisito que o STF trouxe aí no tema 638? Ou a gente teria, mais uma vez, a discussão de negociação efetiva, uma necessidade de negociação efetiva prévia às demissões, que foi uma expressão usada em algumas decisões que foram muito debatidas aqui, inclusive aqui em São Paulo, né, de que aos olhos do juiz
ou até do Ministério Público, de que houve na verdade, uma negociação teatrológica, né? Um teatro ali, uma proposta baixa e não efetivamente uma negociação, e que aquilo, aos olhos do juiz, não era suficiente para a validade das demissões, né? Então, esses pontos aí que se colocam, principais, e eu passo, então, a palavra para a Lilian seguir. Bom dia a todos, muito obrigada, João. Nós fizemos essa apresentação em conjunto, ela foi muito refletida, depois a gente também refinou as ideias junto com o Paulo, e por conta de todo esse contexto, né, que o João já colocou, nós pensamos em definir boas práticas para poder tornar as negociações seguras, né? Definir como que as empresas e os sindicatos devem se comportar perante a existência agora do tema. Embora o acórdão não esteja publicado ainda, a gente sabe que o tema já está divulgado, né? Já consta lá no site do STF. E então, por conta disso, quais que são as boas práticas que a gente recomenda, ainda mais lembrando que um dos principais vieses da APRES é justamente pensar no dia a dia das relações sindicais. Então, um dos primeiros pontos que a gente retira dessa situação toda é que tem que haver o diálogo entre empresa e sindicato. Então, a primeira medida da empresa diante de uma necessidade de dispensa em massa, comunica o sindicato, chama para negociação, notifica para começar a negociar em que termos essa dispensa vai precisar ser feita. Notificar, porque quando a gente fala em dispensa coletiva, qual que é o grande objetivo dessa negociação? Evitar impacto social. Então, negociar quais que vão ser os critérios dessa dispensa, como o João já colocou. E o sindicato, quando fica sabendo que vai acontecer a dispensa coletiva, ele também vai lá, entrega uma pauta de notificação, de reivindicações para saber os termos dessa dispensa e negociar esses eventuais critérios, e se porventura não conseguir, ele pode ajuizar a ação civil coletiva, até lembrando que isso já está definido. Um dos grandes temas que aconteceu de discussão no caso Embraer foi qual que seria a medida do sindicato, se seria dissídio coletivo de natureza jurídica, e o TST até já acabou batendo martelo sobre a questão, acho que no final de 2017, salvo engano, que não é dissídio coletivo de natureza jurídica, é ação civil coletiva, e agora, diante do estabelecimento do enunciado do tema, o sindicato deve fazer uso, então, da ação civil coletiva e pedir a suspensão das dispensas coletivas, para que até que não aconteça essa negociação, as dispensas não se concretizem, para que a negociação seja efetivamente realizada. Registro do histórico negocial, para demonstrar que realmente a negociação foi efetiva, como o João acabou de colocar. Fornecimento das informações e das documentações sobre os motivos do desligamento, para mostrar que realmente não é nada pessoal, é um grupo e não... Né? Aqui, então, percebam que a gente está tentando trazer para as empresas e para o sindicato tudo que está amparado nos pontos que nós trouxemos até agora, nas reflexões que nós fizemos sobre os pontos de discussão. Lembrar de, antes de chegar nesses pontos de quais vão ser os critérios de demissão, refletir junto, empresa e sindicato, se realmente é necessário esse ponto extremo. Não dava para fazer um layoff, não dava para ter férias coletivas, não dava para tentar um banco de horas, era mesmo necessário chegar na dispensa em massa? E, óbvio, boa-fé objetiva, boa-fé negocial, e, sobretudo, respeito à liberdade sindical, dar espaço, não fazer essa negociação pro forma, que foi o finalzinho do que o João tinha acabado de falar. Eu estou aqui sendo um pouco mais breve na minha parte, porque ainda tem o trecho que a gente vai discutir alguns pontos que a gente combinou com o Paulo. E o tempo curto, tem ainda mais 3 grupos. Por favor, próximo. E agora as nossas perspectivas, o que a gente acha que, para fechar, né, as nossas conclusões. Necessidade de intervenção, é lógico que tem, ainda que não tenha um acordo, um dos pontos que a gente acha que
que é palpitante, é a modulação de efeitos. No próprio julgamento não foi falado nada a respeito disso, mas a gente sabe que se mesmo antes do estabelecimento do tema, muitos tribunais continuavam mantendo, mesmo com 477A, continuavam mantendo a necessidade da negociação coletiva, e a gente só ainda não sabe se eles vão, como vai ficar a questão da modulação, e provavelmente vai acabar sendo objeto de embargo de declaração. Fim da legitimidade do MPT, em que sentido? Eu entendo que, obviamente, o MPT continua podendo se insurgir, se ele verificar que teve aí um abuso no poder diretivo do empregador de ajuizar, de mandar embora os empregados sem tentar medidas alternativas e sem estabelecer os critérios junto ao sindicato. Então, eu acredito que ele pode continuar ajuizando as ações para chamar para negociação, mas até que ponto que o MP vai poder questionar se a negociação foi ou não efetiva? Esse é um ponto que a gente entende que é um pouco espinhoso. Como o João já colocou, a gente tem a regulação na ADI dos reflexos na ADI 1625 sobre a Convenção 158, mas assim, ainda que essa ADI vá trazer, regular uma parte do tema, né, porque a gente continua sem saber o que é dispensa em massa, vai precisar ainda de outros temas serem definidos. Quando essa ADI vai ser julgada? Então, a gente continua sem um norte efetivo. A inconstitucionalidade parcial do 477A, quando julgar a ADI 6.142, porque, como o João colocou, é só o finalzinho do 477A, que é cópia nesse tema, né, cópia do artigo. Então, provavelmente, não vão poder ser julgamentos conflitantes. E a não observância implica nulidade ou indenização das demissões. Isso é um ponto que a gente vai tratar um pouquinho melhor agora junto com o Paulo, mas um ponto que eu gostaria de chamar bastante a atenção de vocês é que isso é um tema que traz espaço para a negociação, para o campo das negociações sindicais. Num artigo aqui da nossa chefe, como diz a Paula sempre, junto com a nossa conselheira Andréa, um artigo que foi publicado aqui na RT de abril, elas tinham feito um artigo sobre dispensa coletiva e função social da empresa. Quando elas publicaram esse artigo, elas tinham feito uma análise de quantas convenções coletivas tinham publicadas no mediador que tratavam desse tema. E elas tinham verificado que no mediador constavam só 2 convenções coletivas em 2017. E elas tinham concluído que isso demonstrava que, ainda que com a reforma tivesse vindo 477A, colocando no mesmo balaio dispensa coletiva e plurima e a dispensa individual, que a gente sabe que são institutos completamente diferentes, os sindicatos ainda estavam tímidos em trazer isso para o campo das negociações coletivas. Fiz uma pesquisa ontem e o cenário não continua muito diferente, são cerca de 20 instrumentos coletivos entre convenções e acordos, 20 ainda é muito pouco, considerando que a gente continua tendo aí cerca de 16 mil sindicatos, mas eu acho que aumentou um pouquinho, talvez até em virtude das grandes dispensas que a gente teve aí na pandemia. E, como o João também acabou de dizer, a gente, infelizmente, tem um impacto em razão da representatividade dos sindicatos. Infelizmente, quando o sindicato é representativo, o sindicato fica sabendo quando vai ter a dispensa, ele pode até ir lá e fazer a intervenção. Mas e se o sindicato não é representativo? E se ele é só um sindicato de fachada? Como que fica, né? Aí vai depender da empresa ir lá e negociar. Então, são esses pontos que a gente encontra na forma como o tema ficou redigido. Então, esses são os nossas considerações principais. Eu pergunto se o João gostaria de acrescentar alguma coisa antes de passar a palavra para o nosso mediador. Eu acho que a gente está estourando muito. Né? De razão do tempo, não, acho que até, a culpa é mais minha. Mas, até quando a gente conversou, a gente falou, caramba, só que falando rapidão já deu 50 minutos, como é que a gente vai fazer amanhã? Dava para falar uma semana disso.
Acho que a gente pode passar a palavra para o Paulo, Lívia, e aí a gente finaliza. Já encerrando e buscando não intervir no tempo dos colegas, em vista dos prejuízos temporais, porque o tema demanda mais tempo e demanda envolvimento. Certamente, ao final do evento, nós teremos mais espaço para debates. O ponto-chave da organização, da doutora Lília e do doutor João, era exatamente o seguinte: explanar o tema e tentar mostrar qual o caminho da segurança que os advogados que atuam na área deveriam trilhar para que as empresas que queiram demitir hoje, em massa, consigam alcançar algum grau de segurança frente ao não julgamento ainda do processo no STF. Tá? E a ideia é cumprir uma agenda de diálogos prévios com o sindicato, buscando a participação, a comunicação, o diálogo, mesmo que seja para alguns proforme, mas a participação sindical nesse momento ela é importante e ela fica como um processo de comunicação e de efetiva participação do sindicato, mesmo porque é obrigatória a participação do sindicato nas negociações, só que de regra não é uma negociação. Tá? É uma mesa redonda, literalmente, de diálogos entre sindicatos e empresas. Então, cumpram esses requisitos e o fechamento, acredito que seja possível e feliz ao final. Tá? Sem as necessidades ou as possibilidades de nulidade, indenização, reintegração ou suspensão dos contratos. Eu agradeço o espaço, nobre espaço, parabéns, doutores, e até mais. Obrigada, gente, foi excelente. Sim, a gente manda, sim, a apresentação. Aqui a Alessandra perguntou, a gente deixa disponível. A gente coloca no LinkedIn também da APRE, se vocês quiserem acessar, né? A gente manda. Eu vou passar a palavra agora para o Glaucio, para começar o segundo painel, e aí o Glaucio tem uma questão que ele vai ter que se ausentar, então aí, pessoal do segundo painel, eu encerro, tá bom, Glaucio? Fica tranquilo. Mariana, só por uma palavra final, agradecer aí a todos, e só para constar que a gente discutiu em 3 pessoas aqui, todo mundo discordou de tudo, né? Então é um bom sinal de que... Sim, tem muito debate pela frente. Tem pelo menos uns 3 ou 4 pontos de discordância entre nós 3, então tá tranquilo. Vamos pensar em eventos separados de cada um dos julgados. Total. Obrigado. Vamos lá, Glaucio, a palavra é tua. Gente, então, bom dia para todos. Obrigado àqueles da APRES, meus colegas de associação, aqueles que não são da APRES, obrigado pela participação de vocês aqui no nosso evento, né, para discutir essas questões que estão afligindo não só as pessoas do mundo jurídico, como também da administração de pessoas, né. A gente vai falar sobre as decisões recentes tratando do negociado sobre legislado, e aqui comigo eu tenho 2 ilustríssimos colegas de APRES, que são a Paula, né, a Paula Colese, que é advogada, mestre em Ciências Jurídicas Laborais pela Universidade de Lisboa, pós-graduada pela PUC de São Paulo, presidente da Comissão de Direitos Humanos do OAB Barueri, vice-presidente da nossa Associação Paulista em Relações de Estudos Sindicais, a APRES, pesquisadora do Grupo de Estudos de Direito Contemporâneo do Trabalho e da Seguridade Social, conhecido GETRAB da USP, e editora assistente da Revista de Direito do Trabalho, da Revista dos Tribunais da AET. Também conosco, nosso querido Leonardo Aurélio Pardini, também advogado, pós-graduado em Filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul, com MBA em Administração de Empresas pela FGV aqui de São Paulo, especialização em Relações Sindicais e Trabalhistas pela WCA, né, Wilson Cerqueira, especialização em Direito e Processo do Trabalho pelo Instituto Internacional de Ciências Sociais e bacharel mackenzista, bacharel em Direito pela Mackenzie, né? Então, feitas as introduções, passo a palavra a Paula para ela iniciar essa nossa conversa a respeito do negociado sobre legislado. Paula, está contigo. Bom dia, pessoal. Eu vou ceder gentilmente o meu espaço para o Leonardo, ele vai começar primeiro, porque Glaucio, desculpa, ontem a gente estava falando, ele vai falar mais da parte da decisão em si, depois eu vou comentar a parte do absolutamente indisponível, né, que é essa parte fácil, que veio aí na emenda. Então, Leonardo, por favor. Claro. Obrigado, Glaucio, obrigado, Paula, obrigado a todos pela presença aqui nosso humilde debate, né, porque a intenção aqui é um debate, não é fechar nenhuma
nenhuma tese, até porque não teríamos essa pretensão, né? Se o próprio STF não consegue, imagina a gente, né? Então, a gente vai tentar aqui trilhar um caminho para, eventualmente, chegar numa conclusão e daí montarmos aí uma equipe, enfim, de combate para fazer valer aí as decisões do STF, né? Mas nós estamos aqui agora, nesse momento, para discutir o tema 1046, né? É o tema tão discutido ultimamente, que é o negociado sobre o legislado sobre o negociado, o que vale, o que não vale numa negociação coletiva. E aí, quando saiu a tese do tema de repercussão geral, imaginávamos que o problema estaria resolvido, né? Ledo engano, mais uma vez, não temos nada resolvido. E justamente a celeuma surgiu no final desse tema, né? Até a vírgula, né, do tema, até a última vírgula estava tudo ótimo. Ali o STF estava reconhecendo realmente que valia o negociado sobre o legislado, mas ele resolveu colocar uma vírgula, né? Desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis, né? E vejam só, ele não disse direitos indisponíveis, disse direito absolutamente indisponíveis. E aí, isso me fez pensar, né, nas primeiras aulas de direito da gente, de que o legislador não coloca palavra na lei que não seja necessária, né? Todas as palavras de uma lei são necessárias. Claro que aqui nós estamos tratando de uma decisão judicial. Eventualmente, poderia fazer essa analogia. Por que existe absolutamente nesse termo, né? Então, existe direito mais indisponível do que outro? Ou absolutamente disponível, menos absolutamente indisponível? E é isso que a gente vai tentar aqui discutir e trilhar um caminho para verificar se a gente consegue chegar numa conclusão, né? E ao longo da história, o STF, ele tratou desse tema, né, de aplicação das causas de convenção coletiva, ou acordo coletivo, e sua validade diante da lei, né? Afinal de contas, a gente está com, se eu não estou errado, quase 34 anos na nossa Constituição, então não era possível que até então nenhuma causa, né, chegasse no STF discutindo esse tema. Sim, chegaram, inclusive o STF já mudou um pouco de conceito em relação ao seu entendimento. Então, por isso que a gente vai entrar aqui um pouco no detalhe desse julgamento específico, em primeiro lugar, e depois de algumas ações que julgaram causas parecidas, né, que até tinham outro entendimento e que hoje o STF sinaliza que está indo para um outro lado, mas é isso que a gente vai descobrir, ou tentar, pelo menos, descobrir, né. Em relação ao próprio julgamento do caso, né, em breve análise aqui, para não cansar ninguém, o que aconteceu? Um ex-empregado, na verdade, ajuizou uma ação trabalhista, até certo ponto comum, né, contra a sua ex-empregadora, e o que o empregado dizia? Olha, tem uma cláusula no acordo coletivo que você, empregadora, fez com o sindicato, que ela é nula. Ela é nula porque ela suprimiu o direito de receber horas in itinere, né? E, então, por isso, você deve pagar as horas relacionadas a in itinere, porque a época era aplicável, enfim. E essa cláusula aí, portanto, é ilegal, ela deve ser anulada. E entrou com a ação. A Justiça do Trabalho, em todas as instâncias, até o TST, deu ganho de causa para o trabalhador, falando realmente, essa causa não poderia ser negociada da forma que foi, suprimiu o direito, e isso é inadmissível. Portanto, você tem razão, você vai receber, sim, as suas horas in itinere. E Deus considerou por completo, vamos dizer assim, o que foi negociado no acordo coletivo, né? Pois bem, aí vem, né, a luta do advogado, né, e como a gente conta também com as empresas nesse sentido. Porque a empresa precisou fazer um recurso extraordinário, que obviamente foi denegado, precisou fazer embargo, precisou fazer agravo, levou multa, e mesmo assim, continuou bancando a tese, continuou bancando o entendimento, e essa ação, enfim, chegou no STF, né? Mas por que chegou no STF? O que aconteceu, né? O que eles alegaram, assim, de tão diferente, né? Que fez o STF receber essa ação, depois entender como um tema de repercussão geral, né? Então, a alegação dessa empresa foi, primeiro, o tribunal, a Justiça do Trabalho, de uma forma geral, ela afrontou a Constituição Federal, né? Porque ela invalidou um acordo coletivo feito entre dois entes capazes, né? Dois entes capazes em que a autonomia coletiva deve prevalecer, né? Não estamos aqui tratando de autonomia individual, né? Aquela trabalhadora-empresa, mas sim da autonomia de entes coletivos, né? Ou empresa, sindicato, ou dois sindicatos, enfim. Então, deve prevalecer a negociação coletiva, até porque está na Constituição Federal, que deve prevalecer o entendimento.
E também está na Constituição Federal, segundo a empresa, né, e segundo o que constou, que é possível, sim, flexibilizar direitos trabalhistas mediante negociação coletiva. Tem lá salário, jornada de trabalho, isso pode ser negociado, né? E também apontou um outro ponto, um outro tema que é bastante sensível, e caro, né, a democracia, a nossa sociedade, que é a segurança jurídica. E a empresa disse, olha, se você anular uma cláusula de um acordo coletivo, acabou a segurança jurídica, porque as partes não vão negociar. Afinal de contas, vão negociar para quê? Se o judiciário vai intervir e vai dizer que não vale, né? E com isso, não há segurança jurídica. Sem segurança jurídica, não há contrato, basicamente, né? Então, esses foram os argumentos, em linhas gerais, né, da empresa. E um último, que principal, na verdade, no meu ver, apontou um EV case do próprio STF, o tema 152, onde houve ali a declaração de validade de cláusulas firmadas em ACT. A gente vai falar um pouco desse tema aí, porque foi aí que mudou um pouco o entendimento do STF em relação ao assunto. Então, foram essas alegações da empresa, tá? Em relação ao STF, e aí sim, a gente vai começar a entender aí por que mudou um pouco o entendimento, ou se mudou ou não, né, enfim, o entendimento. Sobre temas relacionados, né, a normas coletivas, o STF ele já tinha 2 temas de sistemática de repercussão geral, né, tratando do assunto, que é o 357 e o 762. E o que dizia? Nesses 2 temas, você tinha ali um entendimento do STF de que não havia repercussão geral em matéria tratando restrição de direito em norma coletiva. Então, o 357, por exemplo, tratava da redução do intervalo entre a jornada e da extensão da jornada de trabalho em turnos ininterruptos de velamento. Olha só, o STF ele dizia que não existe repercussão geral nesse assunto, né? Então, prevalecia as decisões do TST. O STF dizia que não ia intervir. O tema 762, ele fala da controvérsia relativa à validade da norma coletiva de trabalho, que limita o pagamento de horas intímeras a menos da metade do tempo efetivamente gasto pelo trabalhador no seu trajeto pelo local de serviço. O que era isso? Era uma cláusula que diminuía o tempo de horas intímeras do trabalhador, e também, quando chegou no STF, ele disse, olha, isso aqui não é tema para mim, matéria infraconstitucional, toca o barco, né? Então, essa era a posição do STF nesse sentido. Mas, isso em 2011, essas decisões são de 2011, mais ou menos. No próprio ano de 2011, nós tivemos uma ADI no STF, julgada pelo ministro Toffoli, e já deu uma pincelada ali, começou a mostrar que a situação poderia mudar em relação à aceitação dos acordos coletivos e das convenções coletivas, né, nessa matéria de restrição de direitos. E aí ele ressaltou no voto, né, a importância dos acordos coletivos como um instrumento de negociação de conflitos trabalhistas. Deixou isso meio no ar, né. A situação começou realmente a mudar para valer mesmo, foi justamente no tema 152, o sistema de repercussão geral. Esse tema 152 também, assim como esse, o 1046, à época, foi muito falado, muito discutido. Pensou-se ali que realmente haveria uma guinada, né, para um outro lado em relação ao entendimento, né, da validade da norma em instrumento coletivo frente à legislação. E o que tratou rapidamente esse tema 152, né? Tratou da validade, na verdade, de um acordo coletivo que previa um plano de demissão voluntária ou demissão incentivada, né? Então, quem advogou em São Bernardo do Campo sabe o que eu estou falando, com certeza. Era muito comum, principalmente entre as montadoras, né, de carros, o plano de demissão voluntária. Então, a empresa lançava um plano lá dizendo o seguinte, olha, tantos anos de casa, recebe tanto salário e tal, você adere se você quiser, e você aderindo, você vai dar quitação total ao contrato de trabalho. Era essa a finalidade, né, desse plano de demissão voluntária. Só que aí, essas pessoas que aderiam, mesmo aderindo ao plano, elas entravam com a ação trabalhista, conseguiam os direitos que elas pleiteavam na ação trabalhista, e alguns direitos também, ironicamente, eram relacionados ao acordo coletivo, como, por exemplo, redução de intervalo entre a jornada, que havia previsão de redução. A justiça anulava tudo e mandava pagar o que de direito e desconsiderava por completo esse plano de demissão voluntária. Até que alguém teve a boa ideia de colocar esse plano de demissão voluntária num acordo coletivo e também, através de documentos individuais, o empregado ele tinha ciência de que estava dando quitação total ao contrato de trabalho se aderisse ao plano. E aí, esse processo chegou no STF, e o STF disse que valia, enfim, esse acordo coletivo e a demissão voluntária e a quitação total, desde que, obviamente, previsto em acordo coletivo, né?
Então, a partir daí, houve, sim, uma guinada no julgamento, né, dessa questão. O STF firmou a orientação no sentido de que a Constituição, em diversos incisos, prestigiou a autonomia coletiva da vontade, a autocomposição dos conflitos trabalhistas, né, e validou acordos e convenções coletivas, né. E aí é importante destacar o quê? Alguns argumentos que foram utilizados nesse processo, porque ele foi base para o julgamento do 1046 até certo ponto. E por isso que ele é importante para a nossa análise, né? Porque nesse tema ele tratou lá, isso quem foi, na época, né, o relator era o ministro Barroso, né? Ele tratou, então, da autonomia coletiva da vontade frente à autonomia individual, ele fez ali uma análise, né, dos agentes envolvidos e o porquê que a autonomia coletiva deveria prevalecer numa negociação, afinal de contas, ninguém melhor do que os sindicatos, né, e a própria empresa para conhecer o ambiente de trabalho, o negócio, o momento financeiro, econômico do país, para negociar os seus direitos. Então, ele entende que a autonomia coletiva de vontade, ela prevalece frente à autonomia individual. Ele também disse que a Constituição reconheceu que as convenções e os acordos coletivos, como instrumentos legítimos de prevenção e autocomposição de conflitos trabalhistas, se tornou explícita a possibilidade de utilização desses instrumentos, inclusive para a redução de direitos trabalhistas. Isso está lá também naquele acordo. Ele também consignou, ele foi além, ele consignou que a possibilidade de redução de direitos por meio de negociação coletiva e a inaplicabilidade do princípio de irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas ao direito coletivo do trabalho. Olha como ele foi mais à frente, né, do que nós tínhamos no STF até então, né. Ele também consignou uma questão lógica, que era o caráter sinalagmático, né, que existe no instrumento coletivo, ou seja, uma via de mão dupla. Eu abro mão de um direito, você abre mão de outro, a gente forma ali um entendimento e faz, um contrato, né, onde as partes que são fortes têm poder de negociação, e aquilo tem que valer. Então, segundo o STF naquela oportunidade, diz, eu não posso anular uma cláusula desse acordo, porque eu vou tornar tudo inválido, né? E pouco importa, na verdade, se você vai demonstrar aqui, se eu abri mão disso para ganhar aquilo, não. O que foi negociado, eu não vou anular, né? A não ser, obviamente, aí ele faz também uma ressalva, né? Para direitos de indisponibilidade absoluta, que foi o termo que ele utilizou naquele julgamento. E também faz ressalva, também, isso é bom que se diga, a impossibilidade de negociação a direitos que deixem ou que violem um patamar mínimo civilizatório, né? E à época, isso era 2016, ele até disse, ele deu alguns exemplos, anotação da CTPS, pagamento de salário mínimo, repouso semanal remunerado, norma de saúde e segurança do trabalho, dispositivos antidiscriminatórios, liberdade de trabalho, etc. Esse etc. é importante. Por quê? Depois desse julgamento, o STF realmente ele mudou um pouco do seu posicionamento em relação a essa questão, várias ações chegaram, reclamações principalmente, né, de violações dessas teses e tal, e o STF tem indicado ali que vai validar os acordos coletivos que restringem direitos, de fato, né? Mas depois disso veio ainda a reforma trabalhista, que incluiu o 611A, o 611B, e o 611B, ele pega um pouco dessa parte do julgamento do Barroso e coloca lá do que não é possível negociar, né? Ali acrescenta outros assuntos também. Então, com isso, hoje, no nosso cenário, nós temos, né, essa decisão emblemática, né, link case do Barroso, de 2016, tratando do acordo coletivo e do PDV, dando validade a isso. Temos essa decisão última agora do Gilmar Mendes, né? Ainda não tivemos acesso ao acórdão completo, mas assistimos o julgamento. Ele é um pouco confuso, assim, em alguns momentos ele dá a entender que realmente ele vai permitir, vamos dizer assim, a negociação de direitos, né, no instrumento coletivo para reduzir, eventualmente, algum direito do trabalho do trabalhador, mas, ao mesmo tempo, ele faz menção a julgamentos do TST, e aí ele colocou no final essa vírgula, absolutamente indisponíveis, né? E esse é o ponto, esse é o problema, e é isso que a doutora Paula, minha colega... Só passando para lembrar o horário. Ah, sim. Eu vou passar agora, esse é exatamente o ponto que eu vou deixar aqui, que eu levantei a bola para a doutora Paula, ela fala um pouco sobre os direitos absolutamente indisponíveis e responder para a gente quais são, que são,
e o porquê são. Eu não vou responder nada. Eu não vou. Quem conseguir responder isso daí ganha na loteria. Vai falar que eu vou anotar aqui, hein? Quero ver, vai. Questão da OAB, vai, pessoal. O que são direitos absolutamente indisponíveis? Quem conseguir responder ganha na loto. Exato. Pessoal, é o seguinte, a minha pesquisa, eu quis trazer um pouco o que o Tribunal Superior do Trabalho está considerando ou sobrestando no ponto que se enquadra aí no tema 1046, o que não está, e essa questão aí também dos tribunais regionais a respeito do absolutamente indisponível. Eu não sei se vocês lembram, mas o tema 1046, ele mudou a redação, porque antes do julgamento, a redação era muito parecida, e aí no final era direitos constitucionalmente assegurados. E aí esse termo foi alterado para absolutamente indisponíveis. O Gilmar Mendes, como o próprio Leonardo já adiantou, o voto dele, na hora da fala, é um pouco confusa, tá? Porque o que ele vem trazendo, né? A justificativa, para mim, pelo menos, na minha interpretação, fica claro porque que ele acabou mudando esse texto, porque ele fala que ele se baseia muito em 3 incisos da Constituição, que fala se a remuneração pode ser se a remuneração pode ser negociada, se a jornada de trabalho pode ser negociada, e isso são pontos muito importantes, então ele troca. Ele não deixa o constitucionalmente assegurados, porque ele fala que mesmo direitos constitucionais podem ser negociados, isso pela própria Constituição. E ele coloca, e é engraçado, eu vou chegar no TST, mas tem um ministro ali que dá bem validade a isso, né? Então, no julgamento, o Gilmar Mendes fala que ele faz uma tabela, literalmente que ele trouxe uma tabela, então, para quem quiser saber o que é absolutamente indisponível, vamos esperar publicar o acórdão para ver a tabela do Gilmar Mendes. E a gente ficou até na dúvida, a partir do momento que ele fala o seguinte, ele não considera o artigo 611b como um parâmetro para o absolutamente indisponível, porque ele fala que ele não está analisando a constitucionalidade desses artigos. No entendimento dele, o que prevaleceria seria um entendimento do STF e do TST sobre o tema. E aí que, na minha opinião, ele faz uma bagunça, porque se nós formos pelo entendimento do TST, por exemplo, diminuição de intervalo de almoço não daria para fazer. A própria horazinha itinerante não daria para fazer. Por isso que esse tema chegou no STF. Então, realmente, pelo julgamento, até quem quiser saber exatamente o que eu estou falando, a partir do 58 minutos do julgamento até 1h10, ele fala exatamente disso que eu estou falando. Eu e o Leonardo, a gente discutiu bastante, ele se perde nas folhas, assim, então realmente ficou confuso. Vamos esperar o acórdão. Mas, de toda forma, o que o judiciário está entendendo, tá? O TST, eu vi, eles estão bem cautelosos com relação a isso, e a maioria dos ministros tem falado que, enquanto não sair o acórdão, eles não vão decidir, tá? Já os tribunais regionais do trabalho já estão decidindo bastante, tá? As matérias que eu consegui identificar nesse último mês, aí, nesses últimos meses, no TST, tá? Logicamente, a horazinha itinerante, mas o cômputo da hora noturna reduzida em turno ininterrupto de revezamento, a própria jornada superior a 8 horas para trabalho de turno ininterrupto de revezamento, tudo isso eles estão enquadrando como o tema 1046, tá? O intervalo intrajornada, logicamente, tá? E aí, quando eu falei de um ministro, o Ives foi o que eu vi que já está julgando, ele não vai esperar publicar acórdão nenhum, e ele bate muito no julgamento, nos votos que ele tem proferido. Ele fala o seguinte,
O STF consagrou a tese da prevalência do negociado sobre o legislado e da flexibilização das normas legais trabalhistas. Ademais, ao não exigir a especificação das vantagens compensatórias e adjetivar de absolutamente indisponíveis os direitos infensos à negociação coletiva, também sacramentou a teoria do conglobamento e a ampla autonomia negocial coletiva. Com efeito, os incisos 6º, 13 e 14 do artigo 7º admitem a redução de salário e jornada mediante convenção coletiva, que são duas matérias básicas do contrato de trabalho. Todos os demais direitos que tenham a mesma natureza salarial ou temporal são passíveis de flexibilização. Ele faz... o Ives puxa muito nessa linha, e o que eu analisei do Ives, ele está dando bastante validade. Com relação teve outro tema também que eu achei super interessante, que é a base de cálculo do adicional de periculosidade do empregado eletricitário, isso também está ali. Então, eles têm discutido essa questão sobre a base de cálculo. Horas suplementares com folga em feriado ou após feriado, valores para locação de veículo, que eles colocam que não é verba salarial, isso foi referendado como tema 1046 também. Intervalo nas marcações, acordos coletivos que prevêem 10 minutos, que antecedem e sucedem, não 10 minutos no geral. Isso é a posição do TST, tá? Os TRTs, aí, pessoal, tá uma bagunça, tá? Eu vi de tudo. Inclusive em casos nossos, né? A gente teve um caso de intervalo intra-jornada, o tribunal validando a norma, falando que o tribunal aceitou, e um tema que eu fiquei bem preocupada, que foi uma admissibilidade de recurso de revista, um despacho denegatório, no caso, não aceitando o tema 1046, falando que o tema 1046 foi decidiu questões antes da reforma trabalhista, e que ele não autorizou a redução do intervalo de jornada. Então, eu estou falando da vice-presidência do Tribunal da 15ª Região, em análise de admissibilidade de recurso de revista. Tá? Então, olha a bagunça. Ao mesmo tempo, eu vi muitos tribunais, e aí eu achei muito interessante, principalmente o Tribunal de Minas, fazendo juízo de retratação positiva. Então, essa possibilidade existe no artigo 1030, inciso 2º do CPC, né? E eles têm feito o juízo de retratação positiva. Então, os tribunais, os desembargadores que entendiam que, por exemplo, as normas não podiam ser negociadas, voltaram atrás, ou por simples petição, ou mesmo quando as partes interpuseram recurso de revista. No juízo de admissibilidade, houve esse juízo de retratação. Então, esse ponto eu achei muito interessante. E um ponto que eu acho importante a gente destacar, e aí a nossa chefe, ela já vai brigar comigo, que eu já passei do horário, mas eu vou falar porque ela vai ficar feliz sobre um ponto, é a questão das cotas de deficiente e aprendizes. Eles fazem um destacamento no começo da votação e deixam claro de que não é possível entrar nesse julgamento do tema 1046 a questão das cotas. Isso já tinha decisão do STF nesse sentido, tá? Falando, se vocês tiveram, na verdade, dois julgados que eles falaram, a reclamação 39.219 e 40.013, que falam muito sobre essa questão da cota. O que eles entendem que não é um direito do empregado em si, é uma política de inclusão, e, inclusive, a SDC do TST, Malu, por isso que você vai gostar, ela fala que o acordo que altera a questão das cotas viola o artigo 104 do Código Civil, porque ele fala que as partes não têm, falta capacidade para tratar da questão, porque aqui você está falando de direitos difusos, você não está falando de direitos individuais homogêneos. Então, ela que gosta, que fala que
pessoal não gosta muito do Código Civil, nesse caso foi analisado. Então, assim, aguardem cenas do próximo capítulo, tá uma bagunça. O TST está com uma posição um pouco mais conservadora, e eu até entendo, porque dali fica mais difícil sair, então eles têm segurado as matérias, o IVES não, ele já tem decidido, mas eu não achei decisões de outros ministros que decidiram, só achei do IVES. Os tribunais têm decidido cada hora uma coisa, então tem de tudo. Então, mas o que eu fico um pouco mais tranquilo ou não, é que no voto o ministro Gilmar Mendes fala que ele fez uma tabela, o que seria absolutamente indisponível. Mas daí o que vai sair dessa tabela, a gente não sabe, né? Então, bom, eu vou ter que terminar por aqui antes, para não atrapalhar o tema. Mas quem quiser, inclusive essas decisões que eu comentei, quiserem os números e tudo mais, eu envio para vocês aqui no bate-papo, tá? Tá joia, Paulinha. Obrigada, Leonardo, foi excelente. Mais um que a gente percebe que daqui a pouco a gente vai ter que ter vários seminários sobre o STF, né? Talvez vamos planejar, quando sair o acórdão, a gente fazer reuniões abertas, cada um de um dos temas, que eu acho que tem muita coisa para discutir. Eu vou passar a palavra agora para a Gabriela, que vai começar o terceiro painel. Gabriela, a palavra é tua. Obrigada. Bom dia a todos. Bom, eu vou atuar como mediadora aqui nesse painel, que terá como foco a análise da DPF 381. Na realidade, a decisão, né, que foi proferida nessa DPF, ela é uma decisão que ainda enseja muitos debates, porque nessa DPF se discute basicamente em que medida o Poder Judiciário pode analisar disposições de convenções coletivas. E há, inclusive, né, os debatedores, que são o Henrique, né, e a Gisele, vão falar sobre isso com bastante propriedade, há quem entenda que há um conflito ali nessa decisão com relação ao julgamento do caso trazido aqui pela Paula, né? Mas se vier uma tabela dizendo que é ordem pública, todos nós vamos ficar muito mais tranquilos. Bem, mas o Supremo, ele manteve, né, a validade das decisões da Justiça do Trabalho que suspenderam as cláusulas de acordo e convenções coletivas de trabalho pactuadas entre as transportadoras de carga e motoristas, que estabeleciam que a categoria não estava sujeita ao controle de jornada antes da vigência da Lei 12.619 de 2012, né? E então ele julgou improcedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental da 381. Então, de novo, o que está se discutindo são os limites da autonomia privada coletiva, né? E agora, então, eu passo a apresentar os nossos expositores, o Henrique Soares Melo, que é graduado em Direito pela Universidade Presbiteriana em 2005, pós-graduado em Direito Material e Processual do Trabalho em 2009, também pelo Mackenzie, pós-graduado em Relações Sindicais em 2014, com MBA em Gestão Empresarial da Fundação Getúlio Vargas em 2018. A Gisele Mancuso é advogada, consultora e auditora, especialista no segmento de transportes. Então, ela vai trazer um panorama bem realístico desse segmento, né? E em negociações sindicais, mestre em Direito do Trabalho, do Trabalho e Seguridade Social pela USP, e pós-graduada em Processo Civil pela EPT. Então, acho que o primeiro expositor, conforme nós combinamos, é o Henrique. Henrique, com a palavra. Um abraço. A Gisele vai falar primeiro. Gisele fala primeiro. Verdade. Pessoal, muito bom dia a todos, um prazer revê-los. Um tanto sumida do grupo ainda, mas vamos que vamos. Agora vai. Agora vai. Não é música, hein? Mas agora vai. A Gabriela já, né, expôs aí um pouquinho da questão da DPF 381, que a gente discutiu no passado, que foi ajuizada pela Confederação Nacional dos Transportes, tratando aí da supremacia, né, da norma coletiva, ou seja, do negociado versus legislado. Então, a gente pega aí um rabinho da última apresentação aí, né, para a gente poder discutir novamente toda essa questão da supremacia e das normas coletivas frente ao legislado, tá? O que acontece, eu queria colocar, a minha parte é muito mais técnica com relação à legislação do motorista, da qual eu sou especialista, no sentido de comentar que essa DPF foi ajuizada pela CNT, pela Confederação Nacional dos Transportes, no sentido de que haviam acordos coletivos, normas coletivas firmadas,
antes da regulamentação da lei do motorista, da profissão do motorista que ocorreu em 2012, em que as normas coletivas não foram respeitadas, né? Em qual sentido? Só para dar uma linha do tempo para todos, a profissão do motorista permaneceu sem regulamentação até 2012, portanto, os motoristas eram enquadrados aí na hipótese do artigo 621, e lembrando, né, que quando a gente fala em trabalhador externo, a gente está falando na total inviabilidade, impossibilidade de efetuar um controle de jornada, e não na mera suposição de que eu não estou simplesmente fazendo o controle, mas é na impossibilidade, na inviabilidade de efetuar o controle particularmente. O que acontece é que mesmo antes, né, da regulamentação da lei do motorista, haviam aí normas, né, cláusulas previstas em normas coletivas, estabelecendo que o motorista não estava sujeito a uma jornada de trabalho, portanto, aplicando-se aí a hipótese do artigo 621, né? O que importa para a gente entender nessa questão da Confederação Nacional dos Transportes ter se movimentado a respeito dessa questão, foi que a Justiça do Trabalho, né, foi aí, na medida das suas sentenças, das suas decisões, anulando normas coletivas que previam, então, a aplicação do artigo 621, ainda antes da regulamentação da lei, o que ocasionou em condenações de pagamento de horas extras para as empresas de transporte, né, no momento em que nem sequer a profissão estava regulamentada, não existia uma jornada de trabalho pré-fixada legalmente para os motoristas. Então, o que acontece, até para efeito de indeferimento dessa ADPF, é que os ministros entenderam, por maioria, que as questões trazidas pela CNT tratavam de casos concretos que foram analisados na Justiça do Trabalho, que descaracterizaram, então, aí a previsão do enquadramento do motorista no artigo 621. Gente, é tão absurda essa questão, porque a primeira crítica, né, do ponto de vista mais técnico com relação a essa situação é que como condenar as empresas antes da regulamentação da profissão a uma jornada do motorista, e invalidando cláusulas que previam dessa maneira, que o motorista ele não estava sujeito, não existia tecnologia até então para efetuar esse controle de jornada, né? Muito particularmente, nós tivemos empresas que saíram à frente, e muito antes da regulamentação da lei, estabeleceram jornadas e estabeleceram controle, né? Então, a grande questão que se coloca aí é que essas empresas estavam sendo condenadas na Justiça do Trabalho para pagarem horas extras, né, para motoristas profissionais, muito antes de haver a regulamentação da lei. Então, só lembrando, né, a jornada do motorista ela foi estabelecida em 2012, a lei foi republicada em 2015, que é a que está valendo até hoje, né, há 7 anos, mantendo, então, hoje, a partir de 2012, uma jornada diária para o motorista de 8 horas diárias e 44 semanais. Contudo, a questão que se coloca para mim, em especial, é uma grande crítica que eu faço, que apesar de que na DPF eles estejam se apegando ao fato de que a Justiça do Trabalho condenou as empresas em horas extras, analisando-se casos concretos e que isso não geraria necessariamente uma repercussão geral, é que praticamente todas essas decisões que condenaram as empresas a pagarem horas extras para motoristas antes da regulamentação da lei, portanto, da regulamentação da jornada, fizeram mal, decidiram mal. Isto porque a profissão, né, do motorista é uma profissão antiquíssima, a gente chama até hoje, né, os caminhoneiros viraram motoristas profissionais, essa que é a verdade, há uma grande diferença, porque os caminhoneiros, por exemplo, os que não são seletistas, são regidos por uma outra legislação. Fazer essa transição de uma jornada, de um profissional sem jornada para um profissional com jornada foi extremamente doloroso, tanto para o motorista quanto para a empresa. E essas decisões concretas
de que trata aí a CNT, de que ela levou para a DPF, são decisões mal tomadas. Em especial porque existia uma ausência total de tecnologia para que você pudesse fazer esse controle de jornada nos veículos, e mesmo, né, entendendo que, a partir de um determinado momento, tecnologias foram surgindo para que auxiliasse a empresa em outras demandas, como controles de viagem, tenham sido interpretados pela Justiça do Trabalho como sinalizadores, como instrumentos de controle de jornada, o que não é verdade. Então, apenas para ser muito específica, hoje, a grande parte dos caminhões, dos veículos, né, que efetuam transporte para grandes tomadoras de serviços, são obrigados a ter um equipamento que é um rastreador geossatelital. Esse rastreador, ele era implantado nas empresas, nos caminhões, meramente por uma questão, por uma exigência legal de seguro da carga, né? E essas decisões concretas, infelizmente e equivocadamente, entenderam que, pela possibilidade de controle de jornada a partir desses relatórios de rastreamento, o que não é verdade, né? Muitas vezes esses relatórios de rastreamento, eles serviam meramente para que as seguradoras pudessem fazer a segurança da carga, indicar pontos de parada seguros e autorizados para que os motoristas pudessem efetuar seus descansos, e principalmente para elaboração de rotas e programas de viagem. Então, as decisões, na verdade, concretas, que foram analisadas pela Justiça do Trabalho, estão, assim, quase 100% apartadas da realidade do segmento, e pior, né, foram utilizadas como se fosse uma metodologia de controle da jornada do motorista. E aí a grande questão que se colocou e que movimentou a CNT com relação a essa DPF é como se basear, mesmo que nessas situações concretas, em tecnologias que nunca se prestaram a efetuar efetivamente o controle de jornada do motorista, invalida normas coletivas que prevêem o trabalho externo do motorista antes da regulamentação da sua profissão, né, o que estava adequado, e condena essas empresas ao pagamento de horas extras em virtude de uma suposta convicção de que esses relatórios de rastreamento estariam se prestando ao controle de jornada, tá? Então, tecnicamente, é essa questão que se coloca com relação às injustiças aí levantadas pela CNT nessa DPF, tá? Com uma pitada da minha opinião a respeito das equivocadas decisões que eu vivo contestando lá nas minhas redes sociais. E vou passar agora, então, a palavra para o Henrique, que vai tecnicamente abordar as questões aí processuais que tramitaram, percorreram até essa decisão final. Não temos acórdão ainda, mas até essa decisão final que indeferiu, então, a DPF 381. É com você, Henrique Melo. Muito obrigado, Gisele. É sempre bom ouvi-la, muito gratificante a sua presença. Queremos você sempre aqui conosco. Amém. Espero manter aqui o alto nível que os outros palestrantes trouxeram, aumentando aqui, elevando a barra aqui nas palestras. Está um evento muito interessante. Novamente, estamos num caso que não tem acórdão publicado, então, exemplo aí dos meus colegas. A decisão em relação à DPF 381, o julgamento ocorreu poucos dias antes da decisão sobre o tema 1046, tem nuances ali que se comunicam, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É bem interessante esse aspecto, já vou fazer aqui uma ligação com o que a Gisele falou, das decisões que foram contestadas, porque o voto divergente trouxe uma visão bem peculiar sobre o tema. Os juízes aí de primeira e da segunda instância vão ter que trabalhar bastante nas suas decisões em cima disso. A gente está esperando ainda a publicação do acórdão. É importante trazer, a Gisele já trouxe aqui a parte um pouco do aspecto histórico, mas é uma ação que foi ajuizada no início de 2016, e é importante a gente analisar que de plano ela não foi recebida, ela não foi aceita por não ser a via correta pelo relator, que é o ministro Gilmar Mendes.
e isso vai no voto de divergência da ministra Rosa Weber, justamente nesse ponto, porque ela já inicia falando que não entende pelo cabimento, embora conheça ali, vai na improcedência, que foi depois o voto que acabou prevalecendo. A gente tem um julgamento, então, nesse caso, bem dividido, por 6 votos a 5, no sentido de que as normas seriam invalidadas, seriam não cabíveis. O julgamento começa com o ministro Gilmar Mendes, então, inicialmente não tinha recebido, depois ele reconsiderou sua decisão, e ele determinou isso já lá em 2019, a ação de 2016. Lá em 2019, ele determina, então, depois de alguns pedidos nesse sentido, a suspensão do trâmite das ações. Embora a lei esteja regulamentando desde 2012, tem muito processo caminhando e muito processo pendente desse julgamento. E é agora o que a gente vai esperar o acórdão para dar andamento. Eles continuam suspensos. No julgamento, o ministro Gilmar Mendes vai na linha do tema 1046, no privilégio da negociação coletiva, da emenda constitucional 45, da necessidade de você realmente respeitar o que foi negociado pelas empresas. Então, ele traz pela procedência da DPF 381. E aí, a gente caminharia ali, mais ou menos, na linha do que está no tema 1046. Vamos olhar a tabela que a Paula mencionou, que o ministro Gilmar vai trazer no acórdão. Talvez estaria ali presente, acho que uma grande chance, essa questão do controle, a submissão ou não ao controle de jornada. Se olhar, o próprio 611A da CLT traz isso, expressamente como um dos itens que podem ser objeto da negociação coletiva, você ter a negociação dos cargos que são enquadrados como cargos de confiança, e você pode traçar o paralelo daqueles que são atividade externa. Então, ele vem nesse sentido, foi acompanhado por outros ministros do STF, no sentido de que, respeitados os direitos lá no julgamento da DPF 381, que é antes do 1046, ele já falou do patamar civilizatório mínimo, que estão protegidos na negociação, mas nesse aspecto da sujeição ou não sujeição dos motoristas ao controle de jornada, validou a norma e foi seguido por outros 4 ministros. Então, nós temos 5 votos favoráveis. Quando chegou na ministra Rosa Weber, ela levantou a divergência no sentido de que... e aí tem um aspecto muito peculiar. A Gisele fica maluca com isso, porque na prática, para aplicar essa decisão, vai ser muito complicado. Quem atua com jornada de motorista, Gisele é uma grande especialista nesse tema, e todos os nossos outros colegas aqui, vai ter uma dificuldade, porque ela vai num caminho da sua decisão, precisamos ver ainda o voto, e aí isso a gente vê assistindo o julgamento, que essas decisões, elas não foram, as normas coletivas não foram invalidadas por essas decisões. Essas normas coletivas, elas não vêm ao aspecto assim, se elas são consideradas válidas ou não. Porque o que se viu em cada caso concreto é que a empresa tinha meios, a gente viu, já a Gisele explicou sobre todo o questionamento, que nem tecnologia existia para esse controle, mas ali o cerne da decisão da ministra, o voto divergente, é no sentido de que, como haviam meios para controle da jornada desses motoristas, você não aplica o acordo coletivo. Não é que existe nulidade, mas naquele caso concreto, o acordo coletivo pode considerar ser mantido como válido, mas no caso concreto, analisado em cada ação individual, foi apurado que existia controle. Então, são devidas às horas extras. Qual jornada aplica? Pega a jornada geral da CLT, o limite constitucional de jornada, porque ainda não havia lei específica, vai ser modulado em cada caso. Mas é uma grande loucura, porque se você está dizendo que havia meios para controle, e se a sua norma coletiva visava justamente enquadrar os motoristas, na exceção do artigo 621, como atividade externa, sem qualquer controle, não tem como você separar, ficar dissociado da nulidade daquele acordo coletivo. O ataque nas decisões, as reclamações trabalhistas tinham como objeto a nulidade do acordo. Então, foi uma construção um tanto quanto complexa, precisamos ainda olhar o voto. O ministro Dias Toffoli trouxe ainda em seu voto, acompanhando a ministra Rosa Weber, no sentido de que não poderia vir a DPF trazer uma resposta geral. Aí eles começaram a debater justamente sobre, inclusive, o cabimento dessa DPF, que o ministro Gilmar Mendes, embora agora tenha votado em maio de 2022, quando foi esse julgamento,
tenha votado pela procedência, lá atrás tinha entendido nesse ponto, tanto que ele não recebeu a ação. Ele falou, não cabe aqui em ADPF fazer esse tipo de análise de mérito de cada norma. Não vou receber o tema. E depois ele reconsiderou a sua decisão. Aí deu pela procedência. Talvez, de fato, não fosse, e aí concordo bastante no voto divergente, você via a DPF, né, a arguição de descumprimento do preceito fundamental, porque você estava falando da validade das normas coletivas, do artigo 7º, porque os casos, nesse sentido, guardam realmente peculiaridades individuais, e você não poderia vir com uma resposta, isso está no voto do ministro Dias Toffoli, uma resposta abstrata aplicando a todos esses casos, daí vai pelo caminho da improcedência. Precisamos orar o acórdão, mas existe toda uma grande dificuldade. Você não entrou especificamente no tema 1046 pela improcedência no voto divergente que prevaleceu, porque não fosse o caso, um ministro ali que tivesse, na verdade, seguido o relator Gilmar Mendes e ficasse o 6-5 pelo lado da procedência, iria caminhar, ia estar bem alinhado junto com a decisão do tema 1046. O quanto isso vai impactar, com certeza traz ali, e já vou encerrar minha fala para preservar o tempo das demais palestras, vai complicar a situação de quem atua no segmento, nesses acordos, ou em qualquer tipo de outro acordo coletivo que fale do enquadramento de atividade externa como não sujeita a controle, porque você vai ter, de um lado, a decisão do tema 1046, talvez listado como dentro fora do patamar mínimo civilizatório que não pode ser negociado, então já caberia ali uma primeira análise. Mas você vai ter toda uma sorte de recursos que vão estar baseados na DPF 381. Vai falar, então, não importa a validade do acordo coletivo, importa que, nesse caso, havia a possibilidade do específico controle. Ao meu ver, fica um pouco difícil separar as duas coisas. Então, vida dura aí, muita matéria ainda para ser discutida, o que era para a STF trazer, né, para apaziguar. Mais uma vez, nesse caso, a gente viu que não finaliza a discussão do tema. Vamos olhar o acórdão, de repente a gente faz mais uma rodada desse evento aqui maravilhoso, já com os acórdãos em mãos, mas é um pouquinho do que a gente tem. Nessa questão, foi muito mais pela possibilidade de controle e não pela validade das normas. Só para uma pergunta que surgiu aqui. Então, na posição de vocês, na opinião de vocês, não existe uma contradição entre a decisão, a gente não tem um acordo, evidentemente, a decisão proferida no tema 1046 e a DPF, que, na verdade, nós estaremos tratando de coisas diferentes. A negociação está prestigiada em ambas, mas o peso que se deu, né, às normas coletivas, digamos, a matéria de fundo é que ensejou as decisões aparentemente conflitantes, é isso? Eu acredito o seguinte, Gabriela, você vai ter um caminho, e aí a gente tem que olhar muito o voto divergente, no sentido de que pode sim, estaria dentro do negociável, porém, se no caso concreto foi verificado de uma forma diferente, havia o controle, você, não obstante não vá atacar a validade da norma, vá deferir, por exemplo, horas extras, num caso desse de enquadramento. Eu trago novamente a dificuldade. Como cada juiz vai analisar e vai aplicar numa ação individual, ou os tribunais regionais, ou o próprio TST, a questão de a norma é válida, mas como tinha controle, então defiro horas extras. Se a norma é válida, não há qualquer hora extra, não há o pleito. Estamos falando de uma atividade externa. Então, entendo que não existe essa divergência entre ambas as decisões, porque a validade da norma vai ser preservada. O que é perigoso é falar, tudo bem, entendo que a norma é válida, mas vou pagar horas extras. Aí a norma não é válida. Você pode falar o que você quiser, mas fica contraditório o seu voto. Então, precisamos olhar muito bem o acórdão aí, mas em primeiro plano, não. Daria para as decisões conversarem bem. Então, vamos ver os próximos capítulos. Acho que o próximo grupo, então, né, já seria liberado. Gente, estou passando então agora a palavra para a Alessandra Falasca, que vai começar o último painel que trata das outras atividades das normas. Alessandra, a palavra é sua. Exato. Bom dia a todos, aos colegas da APRES e aos nossos ouvintes do YouTube.
no último painel, será tratado sobre a ultratividade das normas, né, o tema ADPF 323, que foi uma ação ajuizada pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, o COFENEM, e os nossos debatedores serão o Dr. Carlos Eduardo Dantas Costa, advogado e membro da APRES, e o Dr. João Marcelo Pinto, advogado membro da APRES, membro da Comissão Especial de Direito Sindical da OAB São Paulo, especialista em Economia e Direito do Trabalho. Doutores, a palavra é de vocês, não sei quem vai começar a exposição. Vai lá, Duda. Duda é mais jovem, então ele começa. Obrigado, João. Pessoal, bom dia a todos. Ale, obrigado. Eu achei super chique, né? O seu bom dia às pessoas que estão acompanhando pelo YouTube, né? A gente tá ficando chique, gente. Olha só, a gente tem que prestigiar a audiência, é lógico, né, gente? É lógico. Como a gente está meio apertadinho aí no tempo, eu combinei com o João aqui em paralelo. Eu vou contar um pouco. Eu vou fazer a parte fácil aqui do nosso painel, eu vou contar a história um pouco do que é a súmula 277, para quem eventualmente não tem tanta familiaridade com o tema, e depois o João traz as considerações, que é a parte intelectual, né? Eu vou fazer aqui a reprodução do que é a súmula, e depois ele traz os comentários super pertinentes e inteligentes que ele sempre faz. Eu tenho algumas desconfianças, assim, que a alteração da súmula 277 pelo TST em 2012 foi meio que uma revanche do TST contra a emenda constitucional 45, por conta da alteração do próprio poder normativo, né, da Justiça do Trabalho. Então, lá em 2004, quando teve a alteração quando teve a emenda constitucional 45, que veio a necessidade do comum acordo para o ajuizamento dos dissídios coletivos, acabou tirando muito ali do que era o poder normativo da Justiça ao Trabalho. Eu sempre achei, acho que de uma forma meio maquiavélica ali, que a alteração da súmula 277 em 2012 foi quase que uma revanche do TST contra essa emenda. E aí tem algumas passagens bem curiosas, né, e em especial, acho que no voto do Gilmar. E outra coisa, né, também interessante, parece que só o Gilmar julga os temas de direito coletivo, né? A gente ficou falando aqui, era o Gilmar Mendes, tudo parece que passa por ele, interessante isso. E aí no voto dele, ele fala que a alteração da súmula 277 pelo TST em 2012 a expressão é dele, tá? Só estou reproduzindo aqui. Era uma proeza digna do Guinness, porque ele falava assim, a súmula foi alterada sem nenhum precedente. Então, assim, é uma coisa inédita, né? Todo mundo foi dormir já conhecendo ali a redação da súmula 277, que basicamente reproduzia o texto do parágrafo 3º da CLT, que dizia que as normas coletivas vigoram, né, pelo prazo nela fixado, não superior a 2 anos, e que ali, expirado o prazo, ela deixava de produzir efeitos. E aí, do dia para a noite, em setembro de 2012, né, mais precisamente, numa sessão do TST, sem nenhum precedente, houve uma alteração do entendimento, e aí a gente passou a conviver com a ideia da ultratividade no direito do trabalho, e aí eu me lembro assim, e aí, gente, a Paula gosta quando a gente fala sobre isso, né? Eu sempre falo que eu vejo muito disso, mas acho que é uma característica marcante da APRES também, que a gente nunca discute o direito em teoria sem um olhar, assim, uma preocupação com a aplicação prática dele, e o João vai trazer um pouco sobre isso, mas eu acho que a alteração da súmula 277, ela é muito para quem não é do ramo, né? Assim, quando eu falo para quem não é do ramo, é para quem não sabe o impacto de você estabelecer uma condição de ultratividade numa norma coletiva, o quanto isso é um desestímulo e uma forma de você desincentivar ali as negociações coletivas, né? Então, assim, para quem eventualmente tiver curiosidade e quiser olhar o número de acordos e convenções coletivas no período em que vigorou esse entendimento da súmula 277, contemplando a ultratividade, caiu bruscamente. Então, assim, ninguém fazia acordo coletivo, ninguém fazia convenção coletiva,
por dois motivos muito simples. De um lado, as entidades sindicais tinham o conforto de que, se não negociassem, a convenção ou o acordo coletivo seguiria produzindo efeitos, e, de outro lado, as empresas, e aí eu falo aqui, é um testemunho, né? As empresas tinham muito medo em fazer novas concessões, preocupadas que aquela concessão que ela poderia fazer num determinado ano, num determinado momento, se tornasse eterna, porque a outra atividade tornaria ela parte ali do contrato de trabalho, e a gente sabe que muitas vezes a negociação é difícil a gente regredir ou tirar algum direito. Então, e aí o ponto vem, também é uma coisa que a gente conversa muito, né? A reforma trabalhista parece que ela foi uma contramedida ao ativismo do judiciário em muitas coisas. Eu acho que talvez um dos exemplos mais claros que a gente tem é a própria questão da ultratividade. O parágrafo 3º do artigo 614, ele foi alterado só para incluir a parte final, que é a expressão que os acordos e convenções vigoram pelo prazo neles fixados, não superior a 2 anos, e aí veio a reforma trabalhista, botou uma vírgula ali e falou, sendo vedada a ultratividade. Poxa, mas é uma interpretação literal, né? Se ela vale por 2 anos, obviamente não existe a ultratividade, mas a gente conviveu por algum momento com esse entendimento da súmula 277, e eu já vou passar a palavra aqui para o João para que ele possa trazer as considerações dele, e aí depois a gente vai conversando se sobrar tempo. Mas eu quis fazer um resgate histórico aqui, muito mais para colocar todo mundo mais ou menos na mesma página, né, para que todo mundo soubesse ou acompanhasse um pouco do que foi a história da súmula 277. Então, mas eu acho que o ponto de virada é essa decisão do TST em 2012, né? Eu acho que esse é o ponto, além do ponto de virada, é o ponto de surpresa para todo mundo, né? A alteração de uma súmula super importante, uma súmula que impacta ali diretamente quem faz negociação coletiva, quem faz acordo coletivo, e mais do que isso, né? Alteração de uma súmula sem qualquer precedente. E esse é um ponto muito importante, né? O voto do Gilmar, quando ele fala, olha, a proeza do TST é uma proeza digna do Guinness, porque eles alteraram uma súmula da noite para o dia sem que houvesse nenhum precedente nesse sentido. João, fiz uma introdução aqui, agora você pode discorrer livremente aí, nos brindar com a sua sabedoria. Obrigado, Duda. O Duda é sempre gentil, né? A gente quase acredita no que ele fala, né? Da gente mesmo. Eu estava ouvindo aqui a conversa dos nossos amigos dos painéis anteriores, e aí eu tive um insight aqui de que o STF gerou problema nos 3 temas anteriores, mas deu uma arrumada no nosso tema aqui da ultratividade, né? A coisa estava enrolada a partir dessa mudança da 277 que o Duda referiu, e, estranhamente, a gente olha o passado, não só da súmula, mas da própria legislação. Vocês vão lá ver o artigo 614, parágrafo 3º da CLT, desde 1967 fala que os instrumentos normativos não podem ter vigência superior a 2 anos. E como para bom entendedor pingo é I, 2 anos de vigência é limite da norma. Não tinha que ter discussão sobre ultratividade, se a norma vai gerar efeito futuro, não vai gerar efeito futuro. 2 anos, no máximo, de vigência, literalmente significa que a partir do dia 0 do fim da vigência, a gente não tem mais nada para falar sobre aquele assunto, a não ser que ele vire objeto de nova norma. Em 2017, vem a reforma trabalhista e bota um aposto lá, olha, não pode ter acordo superior a 2 anos, convenção superior a 2 anos, vedada a ultratividade. É um reforço que me parece desnecessário, mas talvez nem tão desnecessário, né, considerando que o TST, em 2012, de uma maneira, eu vou falar respeitosamente, mas não muito, de maneira esquizofrênica, altera a redação da súmula, que ele, desde 88, redigiu de um jeito oposto. Que a súmula 277 nasce em 88, dizendo que a ultratividade era vedada. E o detalhe, ela foi revisada em 2003, revisada em 2009, e nas 2 revisões, o TST manteve o posicionamento no sentido de que a ultratividade era vedada, em cima do 614.
Então, é interessante porque o TST, em 2012, num espasmo, nessa linha do Duda, eu concordo com ele, eu acho que é uma espécie de revolta, a partir da emenda 45, muda a orientação, sem precedente, e vai para um caminho totalmente oposto. E o detalhe é que o ministro Gilmar, ao relatar o processo, falou disso, né, dessa esquizofrenia e tal, que não é muito diferente do que o STF faz. Quer dizer, eles questionaram uma postura do TST que mudou uma orientação jurisprudencial sem precedente, e a gente não vê nada muito diferente lá no STF. Então, é mais ou menos o faço o que eu falo e não faço o que eu faço, né? Em junho de 14, a Confederação entra com essa DPF 323, e em mais ou menos outubro, se não me engano, de 16, o Gilmar Mendes dá uma liminar sustando o processo, o trâmite de todos os processos judiciais que versavam sobre o tema da ultratividade. Então, a gente está falando que, desde outubro de 16, até agora, maio de 22, quando eles deram a decisão definitiva no Supremo, a gente já está mais ou menos sob a égide dessa linha de que a ultratividade é vedada. Então, na vida real aqui, a gente está falando de 6 anos, já entendendo que a orientação do STF ia ser mais ou menos nessa linha, apesar de ter esperado a votação. O interessante dessa história é que eu fico vendo o sistema legal, né, e eu fui dar uma olhada no sistema legal, para ver onde que a súmula 277, com a redação de 2012, essa que foi agora considerada inconstitucional pelo Supremo, se encaixaria. E ela não tem lugar no nosso sistema legal. Porque, de um lado, a gente tem o prestígio e autonomia privada coletiva no artigo 7º, 26 da CLT. Né? Então, a gente fomenta as negociações coletivas por meio dos seus produtos, que são os acordos e as convenções. O artigo 8º fala que é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas. Então, eu estou criando um ambiente negocial, vou chamar entre aspas aqui, de profissional. O 114 diz que nenhum dissídio coletivo econômico pode ser ajuizado sem antes negociação prévia. Né? Só frustrada a negociação é que o dissídio coletivo econômico pode ser ajuizado. E aí, você vai no 616 da CLT, que também é velhinho, que diz que os sindicatos das empresas não podem se negar à negociação coletiva. Quer dizer, então, o 614, nessa constelação, com o limite de 2 anos da norma coletiva e com a negativa da ultratividade, está encaixadinho. O que desencaixou foi o espasmo do TST em 2012, que ele achou que tinha que mudar alguma coisa lá, totalmente antissistema, né? E aí vem a fagocitose, porque o STF, nesse caso eu vou usar uma expressão chula aqui, passou o rodo em cima do TST. E a gente vai olhar as decisões do STF de uns tempos para cá, têm sido bastante críticas à postura que o TST vem adotando. Certo ou errado, o fato é que o STF está enfrentando o TST, e o TST também não está deixando muito barato e vem enfrentando o TST, inclusive em temas decididos de repercussão geral, né? Então, no final das contas, vocês olham o esforço histórico e o sistema legal brasileiro, a 277 de 2012 não tinha lugar. Por isso que, comparando ao que a gente ouviu aqui dos nossos amigos antes, a decisão do STF na 323, nessa DPF, foi um freio de arrumação nessa história da negociação coletiva ao fomentar efetivamente a negociação coletiva, né? E aí a gente olha, eu fiquei pensando um pouco no ecossistema, vou usar a palavra ecossistema aqui, que o STF criou ao julgar a DPF 323, ao promover o tema 841 e o tema 1046, que foi abordado hoje aqui. 841, vocês vão lembrar, é o tema do comum acordo. O STF decidiu que não pode haver dissídio coletivo econômico sem comum acordo, o que é interessante, porque é uma condição procedimental que inviabiliza o dissídio coletivo econômico e, basicamente, joga para a negociação coletiva, para a autotutela, o poder de resolver o problema. Né? Então, quando a gente exige comum acordo para o dissídio coletivo, portanto, eu tiro do judiciário mais um pouquinho ainda do poder normativo dele, tá certo? Porque, em princípio, agora todo mundo tem que extinguir dissídio coletivo se não tem comum acordo. E se as partes não chegaram a um acordo
na negociação material, me parece relativamente difícil que isso aconteça na processual. Então deixa o tribunal julgar, já que a gente não se entendeu. Me parece meio raro isso. Então, a ultratividade negada, o dissídio coletivo decorrente de negociação frustrada e comum acordo, e o negociado sobre o legislado, é um ecossistema que o STF criou, que adere bem a essa questão histórica, essa questão legal que a gente está tratando aqui, porque fomenta a negociação coletiva. Basicamente faz isso, né? Deixa claro que norma coletiva não gera direito adquirido, e, portanto, as partes vão ter que, a cada período de 1 ou 2 anos, ou 6 meses, sei lá, um período de vigência de norma coletiva, sentar para conversar sobre aquilo lá. E eu vi a crítica, né, o voto não, na verdade, no julgamento da Rosa Weber e do Lewandowski, se não me engano, foram 3 votos contrários à tese do Gilmar Mendes, né, 3 votos a favor da constitucionalidade da redação de 2012 da 277, que foram a Rosa, o Lewandowski e o Fachin. A Rosa falou que era uma situação muito delicada vedar a ultratividade da norma coletiva, né, a vigência posterior à vigência, os efeitos posteriores à vigência, na medida em que isso prejudicava o trabalhador, que era o mais vulnerável. E, basicamente, você lê disso que é uma visão altamente protetiva, né, de novo, trazendo para a tutela estatal, ou legal, ou judicial, tanto faz, a proteção do trabalhador. Não é para deixar na mão do sindicato que o representa lá, não, porque o que vai acontecer é que os empregadores vão se negar a negociar e os direitos garantidos por norma coletiva, se não forem ultrativos, vão deixar de existir. Quando, na verdade, pelo menos da minha ótica, isso age completamente na contramão da maturidade, a Malu vive falando disso, né? Da maturidade que os sindicatos precisam começar a ter ao representar os seus jurisdicionados, não é isso? E aí, o Lewandowski vem com uma melhor ainda. Ele diz que, ao vedar a ultratividade da norma coletiva, a gente está violando um princípio do retrocesso em matérias de direitos sociais, do não retrocesso em matéria de direito social. Então, ao ver a justificativa, tanto do ministro Lewandowski quanto da ministra Rosa Weber, a gente vê que a gente está diante de um conflito aqui de sistemas. Né? De um lado, um sistema arcaico estatal protetivo, e de outro, um que quer gerar a maturidade do sindicato. Nessa linha aqui, me parece que o Supremo Tribunal Federal foi bem, eu pelo menos acredito. Eu sou daqueles, como o Duda, de que essa discussão não devia nem existir. Do ponto de vista da interpretação sistemática e teleológica do 614, parágrafo 3º, a gente não tinha nem que discutir isso. Eu acredito realmente nisso. Mas, enfim, virou uma discussão a partir dessa decisão do TST de mudar a redação da súmula, e agora me parece que o STF assenta as coisas. Se a gente tinha alguma dúvida com relação ao tema da ultratividade, a manutenção da 277 inconstitucional com 614 constitucional, reforçando que a norma coletiva tem no máximo 2 anos de vigência e que não pode ter ultratividade, nós vamos começar a trabalhar em cima desse processo de maturidade da negociação coletiva, que o tema 1046 e o tema 1841 ajudam a formar. Agora, aqui na vida real, eu estava conversando com o Duda antes da gente entrar hoje, na vida real a gente tem não sei se é um problema, mas vai ter uma situação de, talvez, complexo manejo com o pessoal de recursos humanos. Porque, a partir do momento em que a norma vence, e ela não se renova, ou demora para ser renovada, e a gente não sabe se quando renovar vai retroagir, se aquela cláusula vai persistir ou não vai persistir, os advogados vão dizer para o pessoal do RH, ó, corta os benefícios, para de cumprir norma, porque a gente tem risco de adesão, a partir daí sim, adesão ao patrimônio individual do trabalhador. Porque se eu estou, sei lá, eu tenho um plano de saúde que eu entrego porque a norma coletiva obriga, a partir do momento em que ela para de vigorar, eu não tenho mais o dever convencional de entregar o direito, eu passo, então, a fazer isso por liberalidade. De um lado, o jurídico vai falar, para com tudo, porque senão isso vai aderir ao contrato de trabalho, você nunca mais vai tirar. De outro,
você tem o RH falando que a gente é maluco de fazer isso, porque o gerenciamento da mão de obra fica absolutamente inviável a hora que eu cortar todos os direitos, né? Ou pelo menos aqueles benefícios convencionados. Por outro lado, eu vejo que isso aqui é uma ferramenta interessante para todo mundo, porque o discurso da Rosa Weber e do Lewandowski é um discurso meio que desequilibra o jogo. Eu já penso um pouco diferente disso, e eu acho que o Duda também, a gente falou disso, porque, veja, o acordo vem... Eu tive um caso muito interessante, que acho que é emblemático, uma empresa com menos de 200 empregados, os trabalhadores se reuniram e vieram com um pedido via sindicato de que eles queriam eleger um representante dos trabalhadores. E a empresa de menos de 200 empregados não tem esse dever. Então, a primeira coisa que a gente foi falar, olha, está aqui o artigo da Constituição, é o 9º, se não me engano, está aqui o da CLT, que entra e está lá com a reforma, não vão fazer isso. E eles se organizaram a ponto de fazer uma greve. E fizeram a greve de um dia, o que trouxe a negociação à mesa novamente, né? E a conversa sobre um direito que eles não tinham, mas que eles conseguiram promover a partir de uma organização bem feita. Porque eu podia ir para o TST com um dissídio de greve, para o TRT com um dissídio de greve, provavelmente o TRT ia falar, bom, esse direito não existe, não é? O fato é que, a partir disso, a empresa, que já estava louca por um banco de horas de 1 ano, topou conversar com o sindicato e criou uma condição nessa norma coletiva em que regulou-se a eleição do representante de trabalhadores, regulou-se o mandato, regulou-se a garantia de emprego, inclusive regulou uma parte da CIPA, aproveitou o ensejo, e enfiou lá um banco de horas de 1 ano. Faz todo sentido esse acordo coletivo não vigorar para além do prazo dele. Porque eu não sei se o ano que vem, com uma empresa de menos de 200 empregados, a gente está afim de ter um representante. Eu não sei se ano que vem os trabalhadores estão afim de ter banco de horas de 1 ano. O que eu sei é que faz todo sentido a gente negociar ano a ano, ou a cada 2 anos, essa condição, nem que ela se eternize, mas vai se eternizar em função das negociações coletivas e não de uma imposição, ou da natureza de uma norma que vai vigorar depois da existência dela própria, né? Então, me parece que na vida real o STF foi bem, vai fomentar a maturidade negocial, acho que essa constelação das 3 decisões é muito importante, vai forçar a autotutela e vai permitir a adaptação das partes, né? Tanto sindicatos, empresas, trabalhadores, às situações socioeconômicas do momento. É para isso que existe a negociação coletiva. Era isso, Duda. Se quiser falar um pouco mais. Bom, João, eu acho que só para concluir, eu acho que o desconforto que a gente tem, ele é da ultratividade fixada por um entendimento jurisprudencial, né? Eu acho que, assim, é esse tipo de interferência que a gente não quer ou que a gente não vê com bons olhos. Mas eu acho que nada impede, e aí eu vou desdizer um pouco do que a gente falou, mas eu acho que isso é a própria dialética da negociação coletiva, né? A gente tem lá nos incisos do artigo 613 da CLT, o que deve conter num acordo, o que deve conter numa convenção coletiva, e um dos dispositivos fala, né, normas de prorrogação, revisão, que as partes já previamente acordam. Eu acho que, assim, se as partes eventualmente tiverem interesse, inclusive, de fixar por ocasião da celebração do acordo coletivo, ou fixar por ocasião ali do início das negociações, que as normas seguirão vigentes até que haja ali a renovação do acordo, ou enquanto as partes estiverem negociando, eu acho que as partes têm essa autonomia, né? O que traz desconforto para a gente, que opera e que maneja ali no dia a dia as negociações, é uma espada na cabeça do que era o entendimento da súmula 277, prevendo a ultratividade. Então, acho que, assim, as partes têm a sensibilidade de saber se para o caso específico faz sentido combinar que durante o prazo em que estarão em negociação as normas seguirão vigentes, a norma seguirá aplicável, as partes podem combinar ali como quase que uma cláusula de paz inicial ali no momento da negociação coletiva, que seguirão aplicando durante o prazo de negociação. Eu acho que tudo bem. O que não dá, o que traz o desconforto é uma imposição via um entendimento jurisprudencial sem qualquer amparo legal, e mais do que sem qualquer amparo, né? É sem qualquer amparo, sem qualquer precedente e contrário ao que está na lei. Eu acho que é isso que não dá para a gente topar, né? Então, assim, eu acho que dentro
do dia a dia da negociação, tem espaço para combinar, e na maioria das vezes acontece, né? Você tocou num ponto aí que é super importante. A gente não vê no dia a dia as empresas, no dia imediato ali ao término do acordo coletivo, ou ao término da convenção coletiva, simplesmente derrubando tudo. Não é a praxe do que a gente vê. Às vezes pode acontecer, num caso ou outro, mas não é a praxe. E acho que nem é desejável, na maioria das vezes, porque de fato traz ali um tumulto muito grande, traz uma dificuldade, acho que da própria relação muito grande. Mas isso tem que ser, isso é parte do próprio processo de maturidade e evolução das partes, né? Isso tem que ser combinado, isso tem que ser ajustado. Não dá para a gente conviver com um ambiente jurisprudencial que impõe isso como uma condição prévia, fixando o campo de jogo, né? Onde é que a gente vai jogar e como a gente vai trabalhar. Mas acho que era isso, só para complementar. Malu, você vai despedir de todo mundo aqui, fazer o fechamento? Vamos lá, gente. Vamos terminando. Muita coisa para discutir ainda, mas a gente está no nosso horário. Reiterando mais uma vez que o vídeo foi gravado e vai ser colocado no canal do YouTube da APRES, tá? O pessoal que tiver material, por favor, manda para mim, que dos grupos, eu vou colocar no LinkedIn também, para as pessoas poderem acessar, tá bom? E, bom, eu acho que o que o evento de hoje mostrou é justamente bem forte o intuito da APRES, né? É a discussão com fundamento jurídico, mas voltado para a prática, voltado para a realidade negocial e justamente sempre com o foco de melhorar o ambiente de relações sindicais, de fortalecer o movimento sindical, tanto patronal quanto profissional. Um dos nossos valores, o uso ético, correto da negociação sindical como forma de gestão das relações de trabalho, né, com uma melhor forma de relação, e justamente sem essa interferência externa. Eu acho que o mais importante é isso. Concordo com todo mundo aqui, de todos os painéis, né, algumas coisas das decisões favoreceram, outras não, as negociações, mas eu acho que o caminho é esse, né? Vamos continuar repensando a estrutura sindical. Logo a APRES está com um grupo específico estudando essa estrutura, e logo a gente vai ter apresentação de material. Inclusive, a gente tem uma reunião daqui a pouco do grupo de estudo, e em seguida dessa reunião. Então, é isso, gente. Eu vou encerrar, agradecer a participação de todo mundo. Eu acho que hoje ficou bem forte essa questão da necessidade de uma representatividade real, né, para que a gente possa desenvolver essa área e parar de discutir decisões judiciais sobre relações sindicais, e que a relação sindical no Brasil seja representativa, forte o suficiente, para que ninguém se sinta no direito de anular a torto e a direito que se faz nessas relações, tá bom? Então é isso, obrigada para todo mundo. Vamos tirar uma foto. Vamos. Avisa para tirar foto, quem quiser, depois o pessoal briga comigo que fala que eu não aviso. Não, tá bom. Quem quiser aparecer na foto, então, só abrir a câmera. Só vou deixar registrado, ainda bem que isso vai para o YouTube. Ela concordou com todo mundo, gente. Nunca tinha visto uma frase dessa. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui a... Ô, Paula, você pode dar um print na tela também, viu? Eu vou dar um print também, gente. É verdade. Ai, que burra. É verdade, esqueci disso. Mas eu tirei aqui também, tá? Eu vou mandar no grupo. Boa. É isso aí. Obrigada, pessoal. Obrigada a todos. Foi muito bom. Boa, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigada. Foi ótimo. Parabéns aí pelos temas. Tchau, tchau. Felicidades. Tchau, pessoal.